Então, irmãos, convido que vocês possam abrir a palavra de Deus para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 14 a 16. 1 Pedro 1, dos versículos 14 a 16. Esse que é o texto principal que vai falar sobre santidade, como o tema que vamos adentrar agora desse ano, santificai-vos a Deus. Então esse é o texto, vou dizer assim, o principal, que de forma clara nos descreve essa doutrina da santidade. Diz assim, 1 Pedro 1, versículos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempo que vamos ter na Tua Palavra. Agora, Senhor, ouvindo o que ela tem a nos dizer, Senhor, já fale aos nossos corações nesse início, já prepare o nosso coração também para tudo aquilo que vamos ouvir ao longo desse ano sobre esse tema, e que possamos, Deus, não somente ouvir, captar, aprender aquilo que será dito, aquilo que será exposto, mas também aplicar, porque só assim teremos sentido naquilo que estamos transmitindo aqui, naquilo que estamos estudando na Tua Palavra. Então que isso ocorra, Deus, em nossas vidas, que este ano seja um ano em que possamos nos dedicar à santidade a Ti, um ano em que seja o início de uma caminhada em santidade ao Senhor. Não só um ano para tratar de santidade e esquecer, mas um ano para começar a dar passos em prol de uma vida que é santa a Ti, que é piedosa, uma vida que Te glorifica. Então, oramos e Te pedimos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, estava comentando até com o irmão no carro agora, esse estudo é um estudo que vai ser bem longo, tá? Porque tem muita coisa, quando nós falamos de santidade, praticamente é tudo que se refere à comunhão cristã com Deus, né? A comunhão uns com os outros, e o nosso relacionamento não só com Deus, não só uns com os outros, mas com as pessoas de fora, tudo isso envolve santidade. Santidade é o tema, vamos dizer assim, mais importante, não vou dizer o único, mas é um dos mais importantes após a gente conhecer a Cristo, após a nossa salvação. Então, após sermos salvos, começa uma jornada, e essa jornada é chamada de santificação. A gente vai entender ao longo desse estudo nos mais diversos temas e assuntos. Por exemplo, como ser santo no nosso falar, como ser santo no nosso pensar, como ser santo nos relacionamentos com as pessoas de fora, como ser santo com os irmãos de dentro, como ser santo na nossa pureza sexual, como ser santo com as nossas finanças, como ser santo na nossa família. Olha quantas áreas, e eu podia descrever outras, que trabalham o que é santidade. Por isso que não é um estudo qualquer, mas é um estudo necessário que vai preparar a gente para muitas coisas do nosso viver. Então, antes da gente poder trabalhar esses temas, né? Pastor, vamos começar logo falando sobre santidade no falar, né? Não tem sentido a gente começar desse jeito se a gente não vai na base, entender o que é a doutrina da santificação. Então, a gente vai, pelo menos, passar um bom tempinho aqui, entendendo o que é a doutrina da santificação, o que nós cremos, como batistas regulares, a respeito do que é a doutrina da santificação. Por quê? Porque tem diferença.
A gente vai ver ao longo do nosso estudo que tem pensamentos diferentes a respeito do que é santificação. De grupos, entre grupos até. O que é santificação? Alguns vão achar um jeito, outros vão achar de outro. Então a gente tem que entender para que a gente saiba o que nós realmente cremos. E se talvez existe alguma situação, alguma ideia que nós tenhamos sobre o que é santidade, que esteja fora daquilo que a palavra de Deus diz, então a gente corrige. E corrigindo a doutrina, a gente corrigirá a prática. Porque uma coisa depende da outra. Então, uma doutrina certa vai me levar a uma prática certa. Né? O que a gente chama de uma doutrina ortodoxa vai nos levar a uma prática, né, que vai ser correta. Ou o que a gente chama de ortopraxia, né? Uma prática correta. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, então, aqui hoje a gente vai fazer uma introdução a respeito do que é a doutrina da santificação. A gente não vai terminar essa introdução hoje, mas é só um começo. Então, primeiramente, a gente tem que entender. Pastor, você falou sobre doutrina da santificação, mas pastor, eu não sei o que é santificação, quanto mais eu sei o que é doutrina. O que é doutrina, pastor? Doutrina é o quê? Aí, quando a gente ouve, o que você entende quando você ouve a palavra doutrina? Talvez uma coisa rígida, né? Uma lista de mandamentos, sei lá, o que é doutrina? É uma palavra, né? Uma palavra que tem um peso, né? Quando fala, vamos estudar sobre doutrina, né? Parece uma coisa chata, vamos, né? Muita teologia, né? Também, mas claro, é importante, né? Mas o que é a palavra doutrina? Então a gente vai trabalhar isso daqui. A santificação é uma doutrina da palavra de Deus. Essa é a primeira afirmação que eu queria que vocês decorassem, né, ou memorizassem. A santificação é uma doutrina da palavra de Deus. Mas o que é uma doutrina? Vamos lá. O que é uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto de ensinos bíblicos sobre um determinado assunto. É só isso. É um conjunto de ensinos bíblicos sobre um determinado assunto. Certo? Ou seja, eu quero estudar sobre santidade na Bíblia. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar todos os versículos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia que falam sobre santidade, para entender o que é santidade. E aí, quando eu pego tudo isso e eu analiso, eu chego ao quê? A doutrina da santidade, que é esse conjunto de ensinamentos. Por exemplo, a gente vai ver o que é a santidade de Deus. Isso está dentro da doutrina da santificação, em certa maneira. A gente poderia tocar ela também na doutrina sobre Deus. Quem é Deus, né? Porque a santidade também está nos atributos de Deus. Mas a gente também pode trazer isso para entender a santificação. Por exemplo, por que você santifica? Só porque Deus mandou que você tem que se santificar? Se você captou 1 Pedro 1, versículo 16, você já entendeu do porquê que você precisa se santificar. Por quê? Sede santos porque eu sou santo. Já tem uma explicação ali do porquê. Não é porque Deus pediu, eu quero que vocês façam isso porque é a minha vontade. Tudo bem, ele tem a vontade dele. Ok, mas não é. Mas a razão é porque Deus quer que sejamos santos como Ele é. E isso a gente pode pensar no momento, puxa, né? Eu tenho que ser santo e tal. Só por isso? Né? Não. Isso é algo maravilhoso que Deus faz. Porque se você parar para entender, por que Deus te pede para ser santo? Por que Deus não só te salvaria e ponto final, e estaria tudo ok? E por que Ele quer que você seja santo? Porque Ele não está só buscando pessoas para salvar, ok? E salvando, mas pessoas que sejam trabalhadas e sejam igual ao caráter dele. Isso muda o nosso entendimento quando a gente compreende isso. Por quê? Porque Deus, Ele não somente quer que sejamos salvos, mas Ele quer que sejamos, ou que tenhamos o caráter dele, que experimentemos o tipo de santidade ou o tipo de caráter que Ele tem. E isso é maravilhoso, certo? É como se alguém, vamos pensar aqui em alguém que vai te ensinar talvez alguma profissão, certo?
Geralmente as pessoas, quando ensinam uma profissão para alguém, elas não ensinam tudo, né? Por quê? Porque elas têm medo, né, de que as pessoas possam tomar o lugar delas, certo? Então lembra os colegas de trabalho, né? Geralmente ocorre isso, né? Eu vou ensinar tudo porque depois aí eu que vou ser mandado embora e o outro que vai assumir, né? Então nunca se ensina o pulo do gato. Isso com Deus não acontece com relação à santidade. Porque a santidade, a gente vai ver, é um atributo comunicável de Deus. Deus, ele quer que sejamos santos como ele é santo. Então ele vai desejar que você tenha o mesmo caráter que ele tem. Obviamente ele sabe que a gente não vai tomar o lugar dele, né? Mas a ideia é que ele espera que sejamos como ele é, como filho dele é. Isso muda o aspecto, porque simplesmente Deus, como eu disse, poderia nos salvar, estaria ótimo. Vou salvar vocês e vocês vão aqui morar, todos salvos aqui, né? Mas e não ligasse para a ação dele em nossa vida, para o mudar do nosso coração. Então a santificação é uma doutrina muito linda, bonita por conta disso. Porque Deus, ele não só quer nos salvar, mas ele quer nos formar como ele é. Quando a gente fala formar como Cristo é, e quem é Cristo? O próprio Deus. O Deus Filho, né? O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vai ver que os três entes da Trindade estão envolvidos na santificação. Então, doutrina é um conjunto de ensinos bíblicos sobre um determinado assunto, ok? Então, a doutrina da santificação é o quê? É o estudo de todos os textos da Bíblia que tratam do tema santidade, certo? Então, isso que é a doutrina da santificação. Aí você vai, pastor, a gente vai estudar todos os textos bíblicos sobre santidade? Possivelmente não, tá? Mas a gente vai dar aqui um condensado, porque é muito. Você pode encontrar a doutrina da santidade em muitos aspectos. Seria um estudo extenso, mas a nossa ideia é a gente pelo menos ter uma compreensão do que é essa doutrina, dos conceitos principais, dos versículos bíblicos claros que falam sobre essa doutrina, para depois a gente ir especificamente trabalhando cada área de santidade na vida do crente, como eu apresentei alguns exemplos agora há pouco, certo? Então vamos lá. Pode passar, Mateus? Então a base do estudo de uma doutrina é exatamente a interpretação histórico-gramatical. Estou até fugindo um pouco do tema da santidade, indo para o tema de introdução bíblica, para a gente entender como é que a gente enxerga uma doutrina dentro da Bíblia. Isso nos ajuda eu até tenho aqui um exemplo que a gente vai ver sobre o que é interpretação bíblica. Mas o que é, então, essa interpretação histórico-gramatical? É a análise dos versículos bíblicos dentro do seu contexto histórico, cultural e linguístico. Ok? Então, quando a gente faz uma interpretação, o que é interpretar? Quando fala assim, uma interpretação de texto. Você recebe um folheto na rua, de um restaurante, alguma loja, e você vê lá, liquidação de roupas, né? 50% de desconto, não sei o que e tal. O que você entende daquilo que você está lendo ali? Que olha, tem uma loja que vende roupas, que está oferecendo uma promoção de até 50% de desconto em roupas. Então, a interpretação diz respeito à mensagem que um texto quer nos passar, quer nos transmitir. A mesma coisa acontece na Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem. Cada versículo tem uma interpretação. Não várias interpretações, mas uma interpretação. E essa interpretação, ela vai nos apontar para a mensagem que Deus quer nos ensinar, certo? E aí a gente vai entender isso aqui claramente. Então, essa análise, quando a gente vai interpretar o texto bíblico, a gente toma como base o quê? A história, o contexto histórico de quando a Bíblia foi escrita, de quando aquele texto foi escrito. Por exemplo, em que época foi escrito 1 Pedro? O que estava acontecendo naquela época em 1 Pedro? Com a comunidade dos crentes. Então tudo isso é estudado no contexto histórico. Depois a gente vai para o contexto cultural, certo? O contexto cultural é como era a cultura daquele povo naquela época. Eles se vestiam iguais a nós hoje, né? Eles comiam igual a gente come hoje. A rotina de trabalho deles ou a dinâmica da vida era como? Eles tinham carro como nós temos?
eles tinham uma casa desse jeito aqui, de alvenaria, né, como nós temos. Então era um contexto diferente, uma cultura diferente. A gente tem que entender, e aqui nós estamos numa cultura ocidental, quase 2000 anos depois, enquanto eles que estão numa cultura oriental, que muda muito, né? 2000 anos atrás. Então a gente tem que entender aquele contexto, a gente não pode passar a interpretação bíblica sem compreender a cultura. E depois a língua. Por quê? Porque a Bíblia, por mais que na sua mão aí ela está escrita em português, mas ela não foi escrita em português. Ela foi escrita pelo menos o Novo Testamento foi em grego, certo? E o Antigo Testamento a gente fala do hebraico, mas também teve o aramaico. Por isso que é importante isso, para que a gente não possa errar, que aí vem o ponto da aplicação. Se eu entendo errado, o que eu faço? Eu aplico errado, certo? Se eu entendo uma mensagem errada, eu aplico errado. Por exemplo, nesse folheto que eu disse, né? Liquidação de roupas, e aí só que lá embaixo tinha assim, femininas, né? 50% de desconto. E se eu leio de forma rápida, sem... Ó, liquidação de roupa, eu vou lá e chego lá na loja, e aí chego lá como homem, né? Olha, eu vim comprar roupa aqui, e aí... Olha, mas aqui só tem roupa para mulher, né? Não tem roupa para homem, ok? E isso foi... então essa atitude minha de ir lá naquela loja para poder comprar roupa, foi fruto de quê? De uma interpretação errada. Eu falhei na minha interpretação de ler um simples folheto. Então isso acontece com a gente? Acontece. Às vezes a gente manda uma mensagem, as pessoas não entendem ou entendem de uma outra maneira, e aí a coisa complica. Então a interpretação ela é crucial, porque ela vai nos levar a aplicar algo de forma correta ou não. Foi o que a Paloma disse, né? Então a gente vai fazer até um estudozinho aqui rapidinho dentro desse texto de 1 Pedro, mas o objetivo da interpretação, como a gente falou agora há pouco, é encontrar o real sentido do texto na época passada. Então eu tenho que entender o que Deus queria falar naquela época para Pedro e para aquela comunidade de crentes naquele momento. E através desse real significado, então, posteriormente eu aplico a vida dos cristãos no tempo presente. Certo? Então eu não posso, como a irmã falou, né, olhar ali o texto lá de Gênesis, em que Deus fala com Abraão que ele será pai de multidões, e entender que isso é para mim hoje, né, em que eu serei pai de multidões, então, né, vou ter muitos filhos. Correto? Claro, é uma interpretação muito, né, é mais essa que eu fiz, mas tem muita gente que pega textos semelhantes ou algo desse sentido e interpreta dessa maneira. E nós vamos ver que a doutrina da santidade vai ter muito esse problema. Principalmente, eu só vou adiantar um problema, da confusão que muitas igrejas têm a respeito de salvação e santificação. Certo? Então, tem muitas igrejas que têm esse problema em entender o que é salvação e o que é santificação. E elas vão compreender que salvação e santificação muitas vezes é a mesma coisa, e não é. Se eu entendo que a salvação e a santificação são a mesma coisa, eu tenho um grave problema de interpretação, correto? Que vai me levar a uma heresia. E essa heresia é salvação por... Então você entendeu por que a gente tem que estudar doutrina? A gente tem que olhar o texto no seu contexto linguístico, histórico, cultural, para a gente entender e não ter uma aplicação, porque aí senão as pessoas vão estar o quê? Como a gente vai ver, fazendo tudo, né? Eu tenho que vestir a minha roupinha, tem que ser assim, senão Deus vai me mandar um raio, né? Eu tenho que ir lá no monte orar, porque lá no monte, biblicamente não tem esse negócio de orar no monte é mais santo do que orar na sua casa, certo? Não tem isso, mas as pessoas criam essa espécie de doutrina, esse misticismo, baseado, né, nessas ideias, e aí entende e coloca o local, o ambiente como sendo o fator que vai me levar a orar, e Deus vai ouvir a minha oração muito mais do que se eu estivesse na minha casa, meio-dia, com um barulho de carro passando, né? Não é isso. Porque biblicamente a gente sabe, se a gente for estudar a oração, teve gente que orou aonde?
dentro do ventre de um peixe no fundo do mar e foi ouvido. Então não precisou estar no monte. Então por isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente poder entender, né, essas situações. Então, pode passar, Mateus? Ok. Então 1 Pedro, vamos fazer aqui um estudo bem interessante, né, a respeito desse texto. Então o que a gente precisa entender é que a gente não pode inferir nada no texto. Eu não posso chegar no texto e falar assim, olha, eu vou ler esse texto aqui e vou interpretar do meu jeito. Eu tenho que ter essas observações, como a gente falou agora há pouco, da interpretação histórico-gramatical. Então vamos pegar esse texto que nós citamos agora, de 1 Pedro 1, 14 e 15 e 16. Eu tirei o 16 ali, mas vamos só fazer o 14 e o 15 e vamos fazer uma interpretação desse texto. Uma interpretação e uma aplicação. E talvez isso até vai te ajudar a ser uma ferramenta para que você possa usar até mesmo nos seus devocionais, certo? Então vamos lá, vamos ler o texto aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Okay? Então esse é o texto que nós vamos interpretar, beleza? Sem, claro, olhar o contexto aqui, vai ser uma coisa bem mais rápida, porque esse texto é claro para a gente entender, né? Então pode passar, Mateus. Então o que seria a interpretação desse texto? Talvez você pode olhar na sua Bíblia aí e você vai acompanhando aquilo que eu vou dizer. Primeiramente, esse texto ele vai falar que os cristãos são filhos de Deus. E onde é que está isso no texto? Onde é que está isso no texto? Vamos lá? Onde é que está? Me mostra aí. Hã? Ok, filhos da obediência. Mas pastor, não tem filhos de Deus ali. Tem filhos da obediência. O que é a obediência? Hã? O que Pedro fez aqui? Pedro utilizou esse substantivo, né, obediência, para se referir a Deus. Certo? Correto? Correto. Filhos da obediência. Filhos que obedecem. Que obedecem a quem? A Deus. Porque você tem a palavra filhos. E todo filho tem um. E quem é o nosso pai? Você entendeu como é que é a interpretação bíblica? É literal, ela é assim. Você tem que ir nessa jogada. Certo? Então, filhos da obediência. Filhos obedientes a um pai. Então, a gente pode dizer que nós somos filhos de Deus. Então, Pedro já fala que os cristãos são filhos da obediência. Porque ele fala aqui, certo? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aliás, o 14, né? Como filhos da obediência. Ok. Então, já sabemos aqui, temos essa primeira afirmação, que os cristãos são filhos da obediência. E depois, nós podemos entender nesse texto também. Pode passar, Mateus. E, portanto, como filhos da obediência, esses filhos devem ser santos em todas as suas ações. E onde é que está isso no texto? No finalzinho, que fala o quê? Em todo o vosso procedimento. Eu não coloquei aqui, mas coloquei a palavra só procedimento. Mas ele fala em todo o vosso procedimento. E quando está falando todo o vosso procedimento, é o quê? Tudo. Certo? Tudo. E aí a gente guarda isso daqui, porque isso vai ser interessante para a gente entender a aplicação. Certo? Tudo. Ok? Então em toda a vida, em todas as áreas da vida do crente. Então a gente entende que somos filhos da obediência e precisamos então ser santos ou ser obedientes em santidades em todas as nossas ações. 3. A semelhança de como Deus é santo. E esse é o objetivo. Porque se você ler, ele vai falar ali no versículo 15, né? Ele vai dizer, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Então, o objetivo do crente, do filho de Deus, né, do filho da obediência, para que ele, em todo o procedimento, seja santo, é para que ele seja a semelhança de Cristo. Ok? Então, é assim que a gente
interpreta um texto bíblico. A gente vai pegando cada parte e vai achando o que esse texto está falando para nós. Então ele nos chamou de filhos da obediência, ele falou que por sermos filhos da obediência, então todo o nosso procedimento, todas as nossas ações devem ser santas, devem ser uma obediência santa a Deus, e essa obediência santa ela está ligada ao objetivo que é sermos semelhantes a Deus, a como Deus é santo. Só que tem mais coisa aí. Pode passar, Mateus? E ele fala que não mais devemos exercer atitudes não santas da antiga vida. Onde é que ele fala isso? Quando ele diz o quê? Como filhos da obediência, né, filhos de Deus, não vos amoldeis às paixões. Que paixões essas? Ele continua: paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Certo? Anteriormente na vossa ignorância. Aí pode passar Mateus o último. O que é esse tempo da ignorância? É o tempo quando não conhecíamos o Evangelho de Cristo. Ok? Então, quando eu era ignorante, pastor, mas Paulo não era ignorante, né? Talvez Pedro, né? Mas Paulo não era. Paulo era uma pessoa bem, né? Sabia muitas coisas, bem estudado, era um judeu, era um fariseu, mas Paulo era um ignorante. Nesse versículo aqui, na época que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia as coisas de Deus. Então, nesse texto aqui, o termo ignorante se refere àquele período em que não conhecíamos a Deus. E que talvez sabíamos que tinha um Deus, mas a gente não se dobrava em submissão à vontade desse Deus. E isso só aconteceu quando? Quando nós conhecemos o Evangelho. E quando fomos salvos. Ok? Então isso daí já vai fixando aí, porque isso é muito importante para a gente entender a doutrina da santificação. Ok? Então, nessa interpretação a gente compreende isso, né? Que os cristãos são filhos de Deus e, portanto, eles devem ser santos em todas as suas ações, com o objetivo de serem semelhantes a Deus, e não mais eles devem exercer suas atitudes não santas da vida antiga, quando eles não conheciam o Evangelho de Cristo. Então a gente pode tirar a interpretação desse texto, ok? De 1 Pedro 1, 14 e 15. Mas, e aí, pastor, como fica a aplicação isso para a minha vida? Pode passar, Mateus. Ok. Então, quais aplicações a gente pode pensar aqui nesse texto? A primeira é: como é a santidade de Deus? Pare e pense. O versículo diz o que ali? Ele fala assim, no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos. Mas a questão é: como é que eu vou ser santo se eu não conheço o padrão de santidade? Como é que eu vou ser santo se eu não conheço esse Deus que me chamou para ser santo? Então a primeira aplicação que eu posso entender desse versículo é: como é a santidade de Deus? Certo? Porque muitas vezes o que a gente faz, geralmente? A gente toma padrões de santidade que a igreja estabeleceu. A minha igreja estabeleceu que, olha, a roupa para vir no culto tem que ser assim, assim, assado. Ok? Ou outras coisas também. E a gente toma isso como base. E até mesmo para outras situações da vida. Mas a questão é: mas o que essa minha roupa desse jeito influencia com relação à santidade de Deus? Ok? Essa é a pergunta-chave e essa é a aplicação. A aplicação é entender, a partir desse texto, como é que isso afeta a minha vida. Como é que eu ser santo como Deus afeta a minha vida. Porque o que no final das contas é ser santo como Deus? Essas são perguntas. Você precisa perguntar isso ao texto. Porque senão você sempre vai ter aquela ideia de que eu preciso ser santo. Mas sempre vai ficar o como? Como? Mas será que, pastor, se eu estiver no meio de uma multidão de gente, numa boate, assim, eu sou um crente, eu vou estar sendo santo diante de Deus? Hein? Na porta de um bar? Né? Tem locais em que...
né? Tem locais, é só um exemplo, eu não estou pedindo para vocês responderem, mas só para vocês pensarem, certo? São coisas, por quê? Porque toda gente vai se deparar com situações na nossa vida em que a gente vai ficar testado ali, se olha, realmente, essa atitude, ou estando aqui, ou fazendo aquilo, ou pensando aquilo, será que isso é santo diante de Deus? Só que a questão é, como eu vou entender isso se eu não entendo o padrão? Se eu não entendo o que Deus me pede? E tem versículos. Aí você poderia pensar o quê? Em Salmo 1, né? Que fala sobre a questão do assentar-se à roda dos escarnecedores, como um exemplo para a questão de santidade. E por aí vai. Só que para isso você precisa entender a palavra de Deus. Certo? Não tem como você ser santo a Deus se você não entende o padrão de Deus. E o padrão de Deus está na palavra. Mas vamos lá. Qual outra aplicação a gente pode pensar aqui? Qual o padrão bíblico, a gente até falou, né? Da santidade estabelecido por Deus para os crentes? Primeiramente, né, como é a santidade de Deus, né? Então eu tenho que ler sobre os atributos de Deus. Como é que é esse Deus ser santo? O que é a santidade de Deus? E depois, qual o padrão bíblico de santidade estabelecido por Deus para o crente? Ok? E terceiro, quais atitudes em nosso contexto seriam práticas santas e não santas à luz da santidade de Deus? Essa é uma coisa interessante. Certo? Sabe por quê? Porque com toda certeza, se alguns crentes do século XVIII estivessem aqui nesse culto hoje, talvez eles iam ficar um pouco escandalizados com a gente. Talvez com as nossas vestimentas. Talvez com o nosso jeito de falar. Né? Tem um filme muito, muito interessante, até a gente passou lá na igreja, que é a ideia que... Eu esqueci o nome agora, mas o contexto desse filme é um crente do século passado, que acontece, claro, é uma ficção, né? E eles estão querendo tirar a Bíblia das escolas e a Bíblia do ensino no lar, e aquela situação toda, algo assim. E aí acontece um experimento com ele em que ele vai para os séculos mais à frente e ele vê a igreja moderna hoje. E ele vê como que a falta da Bíblia no meio da sociedade ou das pessoas afetou a geração futura de crentes. Então ele faz uma viagem no futuro para ele ver, né? Então quando ele nota muitas coisas estranhas da sua época, claro, mas ele nota muitas coisas dentro da igreja do futuro que ele percebe que é contrário ou é estranho à sua época, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, tem atitudes hoje, por exemplo, na época de Paulo, a gente pode pensar, não tinha cinema, né? Na época de Paulo não tinha cinema, certo? Na época de Paulo não tinha... Bom, a gente pode pensar em outras coisas até, não tinha... vou dizer carnaval no meio da rua, devia ter também, mas talvez não dessa forma. Não tinha muitas coisas que nós temos hoje. O século, por exemplo, não tinha a internet, certo? Não tinha outras coisas que nós temos hoje e que podem ser boas e ruins ao mesmo tempo, a depender do uso, como a gente faz o uso. Então tudo isso é importante para a gente entender o que são práticas santas e o que não são práticas santas à luz da palavra de Deus. Obviamente na Bíblia não vai ter, não irás ao cinema, né? Não tem isso, ou irás ao cinema. Mas a gente compreende por princípios se é possível um crente estar ali ou não. Ok? Ou em outros lugares, eu só dei exemplos aqui, mas estou dizendo, não estou condenando ir ou não ao cinema aqui, tá? Mas eu estou falando em questão de você pensar a respeito dos princípios da palavra para tomar a sua decisão. Ok? Então a outra questão aqui é como nos dias de hoje posso evitar atitudes não santas e me dedicar a atitudes santas. Então esse é um outro pensamento que eu posso aplicar lendo esse texto, né? Então olha, se ele fala que eu tenho que ser santo, né, em todo o meu procedimento, então como é que eu vou identificar atitudes não santas para exatamente cumprir com o que ele está dizendo aqui? Que eu tenho que em todo o procedimento ser santo a Deus. Então, é nesse momento que vem a interpretação bíblica, a aplicação bíblica. Eu entendi o texto e a partir disso eu vou fazer perguntas
para que eu possa aplicar isso à realidade na minha vida. E vamos para um exemplo aqui, vamos para algo prático agora. Pegando esse mesmo texto, vamos pensar aqui num crente que ele tem um problema de pecado, ele tem um hábito de mentir. Mas pode ser qualquer pecado, tá? Qualquer pecado, pense em qualquer pecado na sua mente aí. Pensou? Vamos colocar só esse exemplo aqui, mas pode ser qualquer tipo de pecado. Pense num cristão que está lendo essa passagem no seu devocional e ele tem esse problema, ele está querendo buscar ajuda de Deus quanto a essa situação e ele se depara com essa palavra, certo? Então, primeiramente, ele lê essa palavra, ele entende aquela interpretação que a gente fez e aí ele vai aplicar. A aplicação é, quando ele lê isso aqui: com o Filho de Deus, não vos aboldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Ok? Então a primeira coisa que ele vai entender dessa passagem é: em sua santidade Deus mente? Não. Então eu não posso mentir. Certo? Por quê? Porque ele entende que tem que ser igual a Deus. Primeiramente, ele fala que é filho de Deus. Aqui a passagem, certo? Ele fala que segundo é santo aquele que vos chamou, precisamos ser santos. Então a pergunta que eu faço é: se eu tenho esse problema da mentira e se eu tenho que ser igual a Deus, a pergunta que eu tenho que fazer é: Deus mente? Então, se Deus não mente e eu preciso, conforme a passagem de 1 Pedro, entendendo que eu tenho que ser igual a Ele em santidade, então eu entendo que eu não posso mentir. Correto? Porque eu tenho que ser igual a Deus na sua santidade. Certo? E mentir é algo que é contra a santidade, que a gente vai ver mais na frente, que santidade se diz respeito a você retirar pecados. E a mentira é um pecado. Se afastar de pecados, ou abandonar, ou deixar pecados ou hábitos pecaminosos da minha vida. Então eu entendo, essa é a primeira aplicação que eu faço aqui. A segunda: Deus estabeleceu que o cristão pode mentir? Não. Se ele em seu próprio caráter não mente, e ele pede que os crentes sejam iguais a ele, então ele não estabeleceu que eu posso mentir, então eu não minto. Ok? Vamos lá. O que em nosso contexto hoje em dia é mentira ou pode ser comparado a mentira? Porque note, a Bíblia aqui, 1 Pedro, ele está falando que eu tenho que ser santo, né, igual a Deus, em todo o meu procedimento. Então, olhando essa passagem e entendendo o problema que aquele cristão tem, ele vai raciocinar o quê? O que mais é mentira? Quais são as atitudes que são mentira? Porque se em todo o meu procedimento eu tenho que ser santo igual a Deus e Deus não mente, então será que tem coisas que eu faço que também são mentira e eu não me toquei ainda? Então geralmente a gente pensa em mentira no quê? Em alguém falar algo errado, né? Ou algo que é enganoso, certo? Contar algo que não é verdadeiro. Mas, por exemplo, pode ser mentira o quê? Omitir. Certo? Pode ser mentira falar uma meia-verdade. Pode ser mentira também acrescentar um fato. Você conta tudo certinho, mas depois acrescenta um fato. Pode ser mentira também falsificar algo. Pode ser mentira também iludir ou enganar. Prometer algo e não fazer. Certo? Pode ser mentira o quê? Simular. Né? Que seria a ideia de ser hipócrita. Né? Você apresentar-se de um jeito, mas por trás você é outro. Só para agradar pessoas. Então note, aquele cristão está na mente dele o quê? Que mentira é aquele pecado que ele está às vezes fazendo ali. Ele está enganando as pessoas. Né? Dizendo, você foi não sei onde, não fui, mas foi. Ele está imaginando que é isso só, mas quando ele para entender o texto e aplicar o texto à sua vida, ele pode refletir e meditar que tem outros tipos de mentira que talvez ele está fazendo. Entendeu o que é a aplicação da palavra de Deus? A aplicação é isso. Aí, claro, obviamente você vai falar, olha, Deus, eu li essa passagem aqui, Deus me falou a respeito de uma mentira que eu contei nessa semana. E eu vi que eu estava errado, que eu tenho que ser santo igual a Deus, que Deus não mente, e eu não posso mentir, então eu me arrependi desse pecado. Tudo bem. Mas lá na frente pode ser que você, por exemplo,
omitiu alguma coisa, certo? E aí você novamente vai nesse texto, e aí você vai, olha, eu li esse texto e entendi que eu omiti aquilo, e por isso eu tenho que ir até Deus e pedir perdão, porque eu cometi esse pecado. E isso nós chamamos de várias aplicações. Por quê? Porque a depender do contexto ou do momento em que você está vivendo, a palavra de Deus vai ter uma aplicação diferente. Compreendeu? A interpretação vai ser a mesma. A interpretação é a mesma que a gente falou agora há pouco, mas a aplicação vai ser diferente. Pode ser que naquele momento eu menti para alguém e Deus me chamou a atenção pela palavra para poder corrigir do meu erro. Mas pode ser que num outro momento não possa ser mais o pecado da mentira o problema, mas pode ser, por exemplo, a questão de uma mente poluída, de uma mente suja perante Deus. E aí eu lendo esse texto, isso se aplica também. Por isso que eu falei, pode ser qualquer tipo de pecado, esse texto vai se aplicar. Então a questão, eu estou trazendo só esse exemplo aqui de aplicação aqui, tá? Mas é para que você entenda o que está envolvido essa questão aí da aplicação de uma passagem bíblica, certo? Por isso que a gente fugiu um pouco do tema da santidade, mas é para que vocês entendam o que é uma interpretação da Bíblia que é correta, porque isso nos ajuda a entender o que é a doutrina da santificação e outras doutrinas também. Mas a nossa ideia aqui é passar um passo a passo para que você entenda o que é ou como interpretar a Bíblia corretamente e para que você não tenha erros de aplicar isso na sua vida, certo? Beleza? Então temos mais algum tempinho aí, pelo menos mais uns 7 minutinhos, a gente finaliza. 7 não, tem mais uns 4 minutinhos. 7, ok. Sim. Pode passar, Mateus. Então, há um outro aspecto também, que a doutrina da santificação ela está relacionada com as outras doutrinas, chamadas de doutrinas da redenção. Ok? Então, pode passar, Mateus. Então, a doutrina da santificação ela está dentro de um grupo de doutrinas, que é chamada de doutrinas da redenção, ou da salvação, ou a gente conhece também como doutrinas da graça, certo? Que são elas? Pode passar? Eleição, regeneração, justificação, conversão, reconciliação, adoção, união com Cristo, batismo, perseverança dos santos e glorificação. Eu coloquei até uma ordem, até uma sequência, né? Há um debate, talvez, desse início aqui, dessa sequência, mas tudo bem. A nossa ideia é mostrar que ela está dentro desse grupo de doutrinas chamado doutrinas da redenção, que é a doutrina, ou o grupo de doutrinas em que a Bíblia nos ensina a respeito de como Deus nos salva, ou desde o momento em que Deus nos pega como pecadores, como Deus nos transforma até o momento em que vamos para o céu, chamadas de doutrinas da redenção, certo? Ou doutrinas da graça. Então a santificação está dentro desse grupo. Pode passar, Mateus? E aí tem uma pergunta, talvez a gente fecharia com essa pergunta, certo? Todos os homens podem se santificar a Deus? Agora vamos interpretar o todos, né? Ok. Todos agora, todos mesmo. Todos, no sentido de a humanidade inteira. Agora, a humanidade inteira agora pode santificar a Deus? Pode se santificar a Deus? E aí vem a outra perguntinha, né? Por quê? Por que nós estamos relacionando a santificação com a doutrina da redenção? Porque não existe só a santificação. Existem outras doutrinas que vêm antes da santificação. É um processo, né? Processo não de salvação, mas tem um processo de como Deus trabalha com o homem, desde quando ele é pecador, até o ponto em que ele vai para o céu. Então é isso que a gente vai entender, isso precisa ficar muito claro. Então a resposta, para a gente fechar o tempo de hoje, é não. Apenas os que passaram pela salvação em Jesus Cristo conforme o seu Evangelho. Ok? E aí a gente não vai ter tempo aqui, mas eu gostaria de depois
apresentar as passagens bíblicas que comprovam isso. A gente não vai ter tempo. Mas eu queria só que você fixasse isso na sua mente. A santificação é apenas para os salvos. A santificação é apenas para aqueles que creram em Jesus Cristo. A santificação, ela não é para toda e qualquer pessoa por aí que inevitavelmente fala assim, olha, eu estou buscando a Deus, eu estou me achegando a Deus, porque tem gente que está falando isso hoje. Tem muita gente aí da mídia, cantores, que o cara hoje está na igreja, está lá um vídeo dele na igreja, cantando música e tudo mais, e na semana que vem está no meio de um show, pulando, e ele não está enxergando que tem uma... Olha, não tem ligação, né? Uma coisa com a outra. Como é que você diz que está buscando a Deus, e dizendo que está se santificando, e no outro domingo você está no meio do povão lá, dançando e fazendo tudo aquilo que é errado e ouvindo música que não presta ou imoral, impura. Então a questão é por conta disso, porque essas pessoas, elas não têm essa noção de diferença entre o que para se santificar a Deus é preciso um ponto de partida, é preciso um início, e esse início ele se dá na cruz de Cristo. E essa mudança a partir daquele momento é quando vai acontecer todo o progresso de santidade na minha vida. Então, se eu não conheço a Cristo, eu não tenho como ser santo a Deus. Se eu não conheço o Evangelho de Cristo, se eu não me entreguei a Ele como meu Senhor e Salvador, eu não posso dizer que eu estou me santificando a Deus. Ah, eu estou parando de fazer isso, eu estou parando de fazer aquilo. Tudo bem, você pode até parar. Pode até melhorar a sua vida, a sua saúde, pode até melhorar a sua vida mental, a sua saúde mental, pode até melhorar alguma coisa no aspecto da sua vida humana, material, mas espiritualmente não tem valor nenhum. Porque para a santidade ter valor na vida de alguém, ela precisa primeiro encontrar-se com Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra nesse instante que foi pregada, Deus, que foi falada, que o Senhor transmitiu ao nosso coração. São talvez alguns conceitos que nós já conhecemos, nós já sabemos muito bem, mas também, Senhor, esses conceitos precisam ser reforçados em nossa vida, para que não possamos a falhar diante do Senhor. Que venhamos, Deus, a não somente entender a necessidade de uma boa interpretação, principalmente da doutrina da santificação, mas de fazer a aplicação correta, Deus. Sermos também honestos na aplicação correta dessa doutrina. Então nos ajuda, nos traz à mente, ao coração, essa necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.